7 de outubro de 2023, o mundo presenciou um dos maiores ataques terroristas da história. Nesse dia, terroristas do Hamas entraram em território israelense, cometeram um massacre contra civis e militares na região sul do país, deixando milhares de mortos, casas destruídas e sequestrando outras centenas de pessoas, não apenas israelenses, mas também imigrantes e trabalhadores dos kibbutzim próximos à fronteira com a faixa de Gaza. Nesses 9 meses de conflito, aqui no podcast, falamos sobre diversos temas relacionados à guerra e aos impactos na sociedade israelense. Mas o que mudou de lá para cá e como é visitar Israel e as áreas atacadas no pogrom de 7 de outubro? Sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast no Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense. E, bom, depois dessa introdução do João, vou te contar, ouvinte, que hoje nosso podcast vai ser um pouco diferente, o episódio vai ser um pouco diferente, porque a gente vai conversar com a também apresentadora, né, do E Eu Com Isso, a Anita Efraim, que vocês já conhecem muito bem, que além de jornalista e fanática por futebol, ela é também mestre em comunicação, e acabou de retornar de Israel. Então a gente vai conversar com ela para saber um pouquinho como que foi essa experiência. Se você acompanha a newsletter do IB, você já sabe um pouquinho, né, de como foi essa experiência. Foi uma experiência muito intensa e hoje a gente vai conversar com a Anitta para saber um pouco mais. Anitta, seja muito bem-vinda. Obrigada por topar, né, falar sobre a tua experiência. Eu acho que vai ser bacana para a gente te ouvir, como teus colegas e também para quem está escutando e acompanhando nosso podcast. Oi, gente, que interessante, né? Tá do outro lado do balcão, né? Pulei aqui, mas acho que é importante aproveitar esse espaço tão legal que a gente construiu nesses anos todos, 5 anos e meio de podcast, para compartilhar com vocês as minhas vivências sobre essa experiência. Muito bom. Bom, aí para começar, né, acho que talvez seja uma dúvida que quem está ouvindo a gente também tenha, é saber, né, o que te levou a visitar Israel. Eu acho que para quem te conhece, acompanha o nosso podcast desde o início, deve ter ouvido falar, saber que teu pai é israelense. Então, talvez achem que isso tenha sido uma motivação. Não, bom, você já foi para Israel outras vezes, mas o que te levou aí agora para Israel? Quais foram os motivos? Foi também pelo teu trabalho no IB? Conta um pouco aí para quem está ouvindo a gente. Eu fui convidada para uma viagem do Consulado de Israel em São Paulo, porque era uma delegação que ia conhecer tecnologias ligadas ao esporte. Esse foi o principal motivo da viagem. E como vocês sabem, né, não é à toa que eu falo aqui que eu sou fanática por futebol. Eu trabalho com futebol também, né? Trabalho como comentarista de futebol, estou em contato com esses meios e tudo mais. Então eu fui convidada para integrar essa delegação, juntando o melhor dos dois mundos, né? Israel, tecnologias ligadas ao esporte, basicamente. Então foi por isso que eu fui. Mas eu estendi a minha viagem, fiquei mais tempo lá por causa do trabalho aqui no IB, né? Porque eu tinha mais coisas que eu gostaria de fazer. Foi muito legal estar com a delegação, conhecer essa parte da tecnologia, mas tinha mais aspectos de Israel que eu precisava ver, vivenciar. A gente vai falar sobre alguns deles mais para frente, como estar na manifestação que acontece todo sábado à noite, na Kaplan. Isso não fazia parte do programa porque não tem nada a ver, mas eu precisava viver um pouco disso, então estendi. Sobre a minha família em Israel, sim, aproveitei também, né, para passar Shabat com a minha família que mora lá, então esse é sempre um aspecto importante, mas foi isso, por isso eu fui. Mas é uma coisa curiosa, né? Que bastante gente ficou surpresa que eu fui para Israel, porque eu não falei abertamente que eu ia para Israel. E eu acho que esse é um aspecto triste, mas verdadeiro. Eu fui para Israel a trabalho, no caso, e eu não me senti à vontade para dizer abertamente nas minhas redes sociais: estou indo para Israel. E eu acho que isso é um problema, porque qualquer um que hoje vai para a Rússia trabalhar, por exemplo, a gente sempre fala, né, desse exemplo da Rússia, mas tudo bem. Ninguém fala: nossa, você é uma pessoa horrível porque você está indo você tá indo trabalhar na Rússia. E eu acho que as pessoas diriam isso para mim. Então eu tive receio de dizer que eu estava indo para Israel. E eu acho que isso é horrível, mas foi uma forma também de me preservar. Eu só abri um pouco mais depois que eu voltei de lá. E é isso, é triste, mas é a verdade. A gente fica, às vezes, com medo, né, de como as pessoas vão reagir ou vão falar, ou isso que a gente sempre fala, né? Eu acho que entra um pouco nessa experiência de
o tempo inteiro ter que estar se justificando, né? Vou para Israel, mas não concordo com isso, e enfim, é muito cansativo e triste, né? E nessa viagem, Anitta, quais lugares você visitou e se algum lugar em particular te tocou ou te chamou mais atenção do que outros? Olha, eu fui para o sul de Israel, né, meio onde tudo aconteceu no dia 7 de outubro, e isso fazia parte do programa. Acho que a gente também não pode dizer que não interessa ao governo de Israel levar os jornalistas do mundo todo para lá. A delegação que eu integrei era muito diversa. Então tinha jornalistas da Alemanha, da Coreia do Sul, das Filipinas, do México, do Japão, da Sérvia. Então é claro que com essas pessoas estando em Israel, eu falei Sérvia, o João já regalou os olhos aqui, para quem não tá vendo o vídeo, né? Mas sabem que isso tá na pauta dele. É claro que tendo essa oportunidade de ter jornalistas de tantas partes do mundo lá, eles não iam desperdiçar essa chance que eles tinham de mostrar efetivamente o que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, eu fui para o sul, fui para o kibbutz Nir Oz, que foi um dos mais atingidos naquele dia, e fui também para onde aconteceu a Festa Nova e para um lugar que eles construíram, o Kumá, que é um cemitério de carros, dos carros que foram atingidos, alvejados na estrada ali do sul para o restante do país, as pessoas tentando fugir da festa. Muitos carros foram incendiados, atingidos por tiros. Eles pegaram esses carros, são 1.650 carros. Tem um vídeo no Instagram do IB, né, que eu fiz sobre isso, para quem quiser ver, e transformaram num memorial. O que foi mais impressionante foi o kibbutz Nir Oz. Por quê? Porque naquele dia, 7 de outubro, os terroristas colocaram fogo, né, em muitas casas em Nir Oz. Só 4 casas do kibbutz não foram atacadas. E assim, gente, quem for muito sensível, eu recomendo pular os próximos 15 segundos. A coisa mais impressionante é que depois de 9 meses, aquele lugar tenha cheiro de queimado. 9 meses depois, porque o kibbutz, ele tá intocado, assim, parece, como a Amanda falou, né, eu escrevi na newsletter da semana, não essa última, anterior, parece que Nir Oz parou naquele dia. O que mudou é que tem os cartazes com os rostos das pessoas nas casas, né, as famílias que estão sequestradas e tudo mais. E assim, João, acho que é muito difícil as pessoas que não estão envolvidas nessa história, terem uma noção da proximidade, né? Eu sou uma brasileira, eu nasci no Brasil, e ainda assim eu me sinto muito próxima dessa história, porque eu conheço uma pessoa que está sequestrada em Gaza, o Eitan Horn. Ele é um argentino, fez Aliá, né? Foi morar em Israel com toda a família, e ele era monitor quando eu morei em Israel um ano, em 2013, no lugar que eu estava, ele era monitor. E ele foi visitar o irmão dele em Nir Oz naquele dia 7 de outubro, era Hag, né? Era feriado, e ele foi lá visitar o irmão que morava no kibbutz, e os dois foram sequestrados e levados para Gaza. Eu não tinha feito a conexão na minha cabeça de que eu estava indo para o lugar de onde a pessoa que eu conheço que foi sequestrada em Gaza foi levada, de onde ela foi tirada naquele dia. Quando bateu essa realidade, ali eu desmoronei. Tem muita gente que vai dizer que não é certo, que o jornalista tem que ser imparcial, que não pode demonstrar emoções. Não dá, não é toda hora que dá. Eu sou uma pessoa muito sensível. A hora que eu vi a foto dele, a hora que eu cheguei na frente da casa do irmão dele, do Yair Horn, e tinha um recado da família dele na porta, na foto deles, do Bring Them Back Home, um recado da família, não tem como você se manter estável. Então eu acho que o que mais mexeu comigo foi o cheiro de queimado, porque quando a gente conversou com o Eitan Gottfried aqui neste podcast, ele falou que o mais difícil para ele tinha sido o cheiro. Eu nunca achei, isso no dia, né? No dia 7 de outubro ele sentiu o cheiro. Eu nunca achei que eu ia chegar lá 9 meses depois, não foi no mesmo kibbutz, mas tudo bem, e sentir esse mesmo cheiro. No Heder Ochel, que é o refeitório do kibbutz, onde as pessoas comem juntas, onde fazem as festividades, né, as festas judaicas juntas, continua o vidro no chão e tudo queimado, um cheiro de queimado, gente, que é difícil de lidar. Gera um mal-estar físico em você, sabe? Então, na festa, no lugar onde foi a festa nova, não tem muitos vestígios da barbárie. Mas foi criado um grande memorial das pessoas, das vítimas, tem estacas com as fotos, homenagens, camisa do time que elas torciam. Pega demais, entendeu? E aí é um lugar descampado. E, como eu descrevi na newsletter, o silêncio
daquele lugar contrasta com o que devem ter sido os gritos por socorro de um socorro que não chegou. Então, isso te pega num lugar, sabe? E tem uma narrativa em Israel também, né? Não posso mentir para vocês. As pessoas lá estão muito machucadas e a forma como elas transmitem a mensagem também, eu não acho que ela é tão pensada assim, é uma forma realmente quase um grito de socorro, porque para o mundo o 7 de outubro passou. Em Israel não passou. E a forma como eles transmitem isso também te pega, sabe? Porque é muito emotivo, são os amigos deles, as famílias deles. E aí o militar, né, um cara do exército que cuida lá de Tucumã, desse cemitério de carros, ele falou: a gente chegou à conclusão de que eles queimaram os carros porque no judaísmo é sagrado enterrar os corpos. Então, quando você queima, você dificulta muito esse processo. Então, é um combo, sabe? Você vai passando por tudo que simboliza esse ímpeto de destruição. E aqui pode ter gente que está me ouvindo e falar: você não vai falar do que Israel faz em Gaza? Eu não estive em Gaza, eu não fui convidada para ir para Gaza ver o que está acontecendo, e eu não tenho dúvida nenhuma de que seja terrível, mas eu estou contando o que eu pude ver, que foi o que aconteceu em Israel. Assim, não, eu te ouvindo falar, né, eu li a newsletter e já me senti, assim, em loco, né? Assim, a forma como que você narra na newsletter e agora, assim, te ouvindo é muito tocante, e eu não estando lá, eu já me reviro o estômago, imaginar essa coisa do cheiro, né, de queimado. Eu acho que não tem como não remeter também a uma memória, né, desse trauma coletivo que judeus têm, né, a memória do Holocausto. Não tem como não pensar nisso, algo que a gente já tinha pensado, por exemplo, quando a gente fez a entrevista com Rafael, né, que sobreviveu aos ataques, né, e veio aqui falar com a gente no podcast, e a gente vendo aquelas imagens do bunker também, assim, são imagens muito que vendo vídeos e fotos já nos pegam muito, assim. Então, eu imagino, né, que estar lá tenha mexido demais mesmo, assim. Só essa questão do Holocausto, Amanda, eu Sim. esqueci de comentar. O que mais me remeteu ao Holocausto foi Tucumã, que foi esse cemitério de carros. Porque é impossível você ver aquela quantidade de carros empilhados, etc., e você não pensar em Auschwitz, que tem os Sim. óculos, o cabelo, as malas, os Sapatos. sapatos. Entendeu? Você lembra essa pilha, essa quantidade, essa coisa industrial da morte. Isso me lembrou Sim. bastante. Sim. E aí, bom, você falou assim, bom, já puxando o gancho, né? Você falou de como as pessoas, como que é a narrativa, né, que tá rolando em Israel, entre os israelenses, essa coisa, né, de 7 de outubro passou pro mundo, mas lá não, né? Tá muito presente, assim, né? Tá muito presentificado. Eu queria que você falasse um pouco das suas impressões, né, comparando a última vez que você foi em Israel antes de 7 de outubro e agora. Você sentiu. Quais foram as principais diferenças que você sentiu nas pessoas, né? As pessoas realmente estão. Você falou que tem sempre a manifestação, né? Também todo sábado, né? Como que as pessoas estão agora? A última vez que eu fui para Israel foi na virada do ano de 2016 para 2017. Então mudou bastante, são 7 anos e meio, é bastante coisa. Mas assim, o que mais me impressionou andando pelo país é que você não tem como você andar pelo país, você dar um passo e você não lembrar que tem 120 pessoas sequestradas em Gaza. É impossível. O país inteiro, todas as partes têm os rostos dessas pessoas, os nomes dessas pessoas, a idade dessas pessoas e esse apelo desesperado para que elas sejam levadas de volta para casa. E aí, gente, eu acho que é importante eu esclarecer uma coisa aqui, para quem está ouvindo a gente. Quando eu falo apelo desesperado, manifestações, os pedidos das pessoas não são para o Hamas. Hamas, por favor, entreguem essas pessoas de volta. Não. Isso é sobre o governo de Israel. E eu acho que é isso que as pessoas fora de Israel não conseguem entender. Eu falei do Eitan e do Yair Horn, e hoje a gente está gravando terça-feira, mas vai sair na quarta. Mas no dia 16, no YouTube do IB, tem uma entrevista que eu fiz com o pai deles, no Fórum das Famílias dos Reféns. E ele fala, ele chama Itzik Horn, e o Itzik fala, o Sinwar sempre foi coerente com o que ele pediu para um acordo de cessar-fogo. Ele sempre pediu as mesmas coisas. Quem está mudando os pedidos o tempo todo é Benjamin Netanyahu. E eu ouvi isso do pai de um refém. Entendeu? O pai de um refém. Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai ter raiva de uma coisa, mas os maiores pedidos, os maiores apelos da sociedade israelense são para que haja uma mudança na postura do governo de Israel.
Esses pedidos do Bring Them Home Now não é um pedido para o Hamas, é um pedido pro governo de Israel. As pessoas em Israel querem um acordo acima de tudo. Óbvio, eu não posso falar por todas as pessoas, mas é isso que você sente no país, é isso que você conversa com as pessoas na rua. Elas querem um acordo. Tem os mais extremistas, tem os mais radicais, mas eu acho que é simples de ver que a maioria quer um acordo acima de tudo. Quer essas pessoas de volta mais do que tudo. Então, o que mais me pegou foi essa lembrança 100% do tempo. Tudo em Israel vira sobre o dia 7 de outubro. O 7 de outubro em Israel não passou. É um trauma coletivo. As pessoas não superaram, as pessoas não estão bem e elas não vão estar bem até que haja um acordo para a volta desses reféns. E aí, a parte mais triste, vivos ou mortos. Eu lembro do programa, né, que eu fiz com a Dani, quando ela era creche, no Expresso Israel, e que ela falava como tomar conta de toda a sociedade israelense, de tipo, você ir no McDonald's e ter fotos dos reféns, dos sequestrados, passando, tipo, em vários lugares públicos, né? E aí, Anitta, você fala nessa entrevista, né, reforçando aqui, assistam no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, com Itzik Horn, entrevista excelente, muito impactante. E, para além dele, eu acredito que você teve a oportunidade de falar com outros israelenses também, né? E o que eles compartilham sobre as suas experiências durante o 7 de outubro e após os ataques, né? Que você ouviu nessas conversas que você teve com os cidadãos israelenses. Então, tem duas conversas que eu gostaria de destacar, porque muitas pessoas que conhecem mais Israel, podem ter a ideia de, ela ficou por Tel Aviv e só ouviu as pessoas que vivem em Tel Aviv. Vamos falar aqui o que é importante. Então, primeiro, quando eu fui visitar Niroz, quem guiou a gente dentro de Niroz era uma mulher que morava lá. Ela chama Rita Lifshitz, ela é nora do Oded Lifshitz, que ainda está sequestrado em Gaza, e ela disse que na fronteira do kibbutz com Gaza sempre tiveram ali 2 tanques. Não coincidentemente, naquele dia, os tanques não estavam lá. E a pergunta que, obviamente, ela fez, e que é uma pergunta retórica, né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se aqueles tanques estivessem lá? Então, tem essa responsabilização do governo e do exército também, que o exército é um pouco mais complexo, eu vou chegar lá, mas tem essa responsabilização das autoridades de Israel, né? E eu também fui num outro lugar, e aí era uma visita a uma empresa de tecnologia ligada a esporte, e uma funcionária tinha voltado recentemente de licença maternidade, e aqui já vou dar um aviso de gatilho para quem é mãe, acho que vai ser difícil, Amanda, me desculpa, acho que você já leu na newsletter, mas... enfim, é sempre difícil. Ela morava num moshav, que é uma pequena comunidade, que não chega a ser um kibbutz, mas uma comunidade, na fronteira com Gaza. Não é perto, é na fronteira exatamente. E aí muita gente pode se perguntar, por que essas pessoas moravam tão perto? Não era inseguro? Não era assim, gente. Tudo bem, é verdade, tinha mísseis, as pessoas tinham que se proteger, mas ter um bunker, ter um mamad, que é o quarto seguro dentro de casa, era suficiente para as pessoas se sentirem seguras, né, dentro do possível. Não era esse tipo de violência. E eram lugares lindos. O kibbutz Niroz, onde eu fui, era lindo. Esse moshav, eu conversei depois com o João Miragaia, nosso colaborador aqui do IBA, ele foi nesse moshav, na Siva Sará, que chama, e ele disse, era lindo o moshav, um dos lugares mais lindos que eu já fui. Eram lugares onde as pessoas queriam criar os filhos, espaços abertos, um quintal grande. O que mais uma família pode querer? E ela morava nesse moshav, na Siva Sará. E bem na fronteira com Gaza. E no dia que tudo aconteceu, ela acordou um pouco antes das 6h29, o horário do ataque, para amamentar o filho, porque ela estava de licença maternidade com um filho de 3 semanas. E ela estava acordada com os 2 filhos em casa, o marido não estava. Enfim, aí eles tiveram que ficar 12 horas dentro do quarto seguro da casa deles, sem comida, sem água, sem ir no banheiro, sem nada. 12 horas, até que o exército chegasse 12 horas depois. Ela falou... Eu sinto muita raiva. Eu sinto raiva do governo, eu sinto raiva do exército. As pessoas em Israel se sentiram desprotegidas por quem deveria protegê-las. Porque não é o Hamas que deveria proteger as pessoas em Israel. É o governo, é o exército. E onde estavam essas pessoas? Por que o exército demorou 12 horas para chegar a Nativa Sará? Então, a minha impressão é que existe uma frustração muito grande das pessoas em Israel em relação a quem deveria cuidar delas. Sobre o exército, a questão é um pouco mais complexa, porque o exército é um exército realmente do povo.
Não é exatamente que as pessoas têm raiva dos soldados, mas as pessoas têm raiva do comando, de quem tomou as decisões. Por que que aqueles tanques não estavam lá? Por que que não mandaram pessoas antes para a Nativa Sará? Por que que em Niroz as pessoas, né, os terroristas tiveram tanto tempo para queimar aquelas casas? Então, meu sentimento é esse, que as pessoas estão muito frustradas com quem deveria ter cuidado delas. Mais uma vez, eu passei 10 dias em Israel, eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas essas são as minhas impressões, as pessoas com quem eu falei, as impressões que eu tirei de lá. Então, é um pouco isso. É, né? Imagino, muita frustração e o ressentimento que vai ficar por muito tempo, né? Assim, acho que é um trauma coletivo que vai impactar, assim, essa geração e as próximas. E, bom, você trabalhando no IB, na parte de comunicação, já estava tomada por tudo isso, né? Já estava envolvida com todas as questões, já tinha uma proximidade, estava por dentro, assim, de tudo que estava acontecendo ali. Mas como que foi acompanhar em loco, assim? Qual foi a diferença de estar aqui acompanhando, né, no Brasil, recebendo as notícias, sabendo coisas através de fontes, né, mas de longe, né, de certa forma, e tá lá, em loco, e falando com as pessoas, cara a cara, vendo as coisas, né? Qual foi a diferença? Olha, Amanda, é muito diferente. Realmente, assim, é muito diferente. Diferentemente dos outros jornalistas que estavam comigo quando a gente foi para Niroz, eu conhecia a maioria das histórias, né? Então, a Rita, que nos guiou, ia contando as histórias, a história da família Bibas, a história de uma outra família, que é uma história que eu não vou lembrar agora exatamente o nome deles, mas uma história horrível, que eram 5, né? O casal, e com 3 filhos pequenos, ela ia concorrer a um cargo político ali na região do Kibbutz. Eu já conhecia toda essa história, mas entrar nas casas, a marca do fogo nas paredes, a casa da Yocheved, que voltou na troca dos reféns, Yocheved e Oded Lifshitz, o piano queimado e só as cordas de aço que sobraram, o cheiro, é outra coisa. É realmente a aproximação com o pior que o ser humano pode produzir. E mais uma vez, eu não estive em Gaza, eu não vi o que acontece em Gaza, eu não vi os cenários de destruição em Gaza, e eu não duvido que quem visite Gaza sinta as mesmas coisas. Mas é realmente muito cruel. É muita crueldade. E você sentir isso tão de perto, você ter esse contato, dá uma noção de realidade que é cruel, é difícil, é dura, te atinge de uma forma que vira meio pessoal, sabe? Acho que é uma forma de traduzir. É muito difícil. E a minha sensação é que eu me sinto até um pouco frustrada, porque eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para as pessoas efetivamente o que eu vi, o que eu senti lá. Eu tenho me esforçado muito, mas eu não sei se eu realmente tenho conseguido, de tão difícil que eu acho que é, sabe? Não, sim, isso, né, que a gente sempre fala aqui, né, sobre Gaza, etc., que um luto não apaga o outro, que não existe uma régua de trauma, uma régua de sofrimento, que a gente sempre fala isso sobre, enfim, genocídios, traumas coletivos, né, que é isso, você não estava lá, você não sabe da situação, né, mas a gente vê muito essa narrativa, e eu acho que viver isso de perto, que é o negacionismo do 7 de outubro, do que aconteceu, né? Inclusive a partir de uma óptica antissemita, né? Como se tudo isso fosse produzido pelo próprio Estado de Israel, pelo próprio exército. E é isso, não existe uma régua de trauma sobre o que aconteceu, uma guerra é guerra, mas eu acho que a sensação que eu tenho, assim, Anitta, te ouvindo, né? E, enfim, não estive lá em Israel, mas eu acho que desde o que aconteceu, eu acho que estar lá reforça essa conexão, esse lugar de tipo, poderia ser eu vivenciando isso, ou foram amigos, né? No caso, você tem uma pessoa que você conhece sequestrada, né? E, enfim, e você, um ponto que me chamou muita atenção aqui, está na newsletter também, é o aspecto da mobilização da sociedade civil israelense, né? E como que isso se deu pós 7 de outubro, como que a sociedade israelense tem se mobilizado, e aqui eu digo a mobilização coletiva de ajuda, de infraestrutura, de mantimento, de suporte, como que tem sido?
É bem impressionante, é bem impressionante. Acho que de ajuda e de suporte, o maior exemplo é o Fórum das Famílias dos Reféns, que foi onde eu entrevistei o Itzik, é onde também trabalha voluntariamente a Arevital Poleg, que é nossa colaboradora, uma pessoa incrível e que desde o começo está mobilizada. No Leila Entrevista também, a Leila Sterenberg entrevistou 2 voluntários que estão no Fórum das Famílias. Mas é muito bonito, assim, ver a dedicação das pessoas a ajudarem quem realmente precisa, porque o governo de Israel demorou muito para agir, para ajudar essas pessoas, né? Para dar um amparo para essas pessoas. Até o próprio Itzik fala na entrevista que eu fiz com ele. Eu não senti nenhuma empatia do governo. Muitas vezes eu senti mais apoio e mais empatia da embaixada da Argentina em Israel, porque eles são argentinos, do que efetivamente do governo de Israel, sabe? Então as pessoas se sentiram muito desamparadas e foi a sociedade civil de Israel que se mobilizou para estar com essas pessoas e ajudar essas pessoas. E uma coisa que outros jornalistas que estavam comigo falaram e que me pegou muito também foi esse sentimento da resiliência da sociedade israelense. É impressionante a força dessas pessoas, porque as pessoas estão feridas emocionalmente, elas estão sentidas, elas estão traumatizadas, elas estão com medo. E é realmente forte que todo sábado à noite elas decidam deixar em casa e fechar a porta com todas essas frustrações, com essas dores, com esses sentimentos ruins, para irem para a rua para demandar um país melhor, mais seguro, mais democrático, um país possível. Eu não senti meu sentimento, minhas percepções, as pessoas com quem eu falei, eu não senti ninguém minimamente interessado na continuidade da guerra. Pode ser que isso tenha mudado ao longo desses mais de 9 meses. As pessoas não querem saber de guerra, as pessoas não acham que esses avanços militares vão ser expressivos, elas não acham que os reféns vão voltar por meio de operações militares, elas não querem a continuidade da guerra. Elas querem uma mudança nos rumos do país com a volta dos reféns. Quando você vai para lá, você volta impactado com essa questão dos reféns, porque é disso que se fala. E todo mundo sabe, e o Itzik fala também na entrevista, vocês acharam que eles iam querer o quê em troca dos reféns? Que eles iam entregar de graça? Não vão entregar de graça. E os israelenses, as pessoas que estão na rua semanalmente, elas querem pagar o preço que for preciso. Elas só querem que essas pessoas voltem para casa e querem um país mais seguro. Netanyahu sempre se elegeu com a bandeira de segurança, mas é ele o responsável pelo episódio de maior insegurança da população israelense. E aqui eu não estou falando só de judeus. Morreram árabes, morreram pessoas que não eram judias, né? No caso, Drusos, né? tailandeses, drusos, pessoas que arriscaram a vida no exército. Não são só judeus, é toda a população israelense. Toda essa população precisa de mais segurança e demanda mais segurança. Então, as pessoas, elas querem uma mudança em Israel. Eu sinto que é quase como um sentimento de refundação, sabe, do Estado, a partir dessas mudanças que eles pedem. É muito forte, é uma mobilização de um país em trauma, em luto, mas que quer uma mudança, sabe? Profunda. É muito importante você trazer tudo isso, assim. Eu tenho um desejo muito profundo, assim, sabe? De que esse episódio se espalhasse, atingissem as pessoas, principalmente essas que gritam Palestina livre do rio ao mar, né? Que estão aí na luta palestina, supostamente, né? E que não pensa na complexidade que é a sociedade israelense, né? Eu acho que é desde o começo da guerra, assim, o que a gente vê de vídeo na internet das pessoas, da população israelense se manifestando contra o governo, pessoas, cidadãos que vêm, pessoas do governo e cobram e expulsam essas pessoas, estão fazendo essa cobrança, assim, pro Netanyahu, né, pro governo, assim, que não enxergam que esse governo é um governo de extrema-direita, que não vem a complexidade, que falam, Israel tem que deixar de existir, sabe? É tão revoltante quanto as pessoas, assim, ignoram toda essa complexidade, não enxergam, sabe? E acham que a gente levantar, falar dessa complexidade, é falar, não, né? Sempre tem um porém, sempre tem deslegitimação, negacionismo. Então é muito importante você trazer tudo isso, né? E se as pessoas se informassem, se desse um trabalho, né? Mas eu acho que é muito complexo, né? Enfim.
você saber, né, da realidade, eu acho que aí todas essas bandeiras cairiam por terra e seria, né, para essas pessoas o fim de toda a militância delas, mas enfim. E reduz tudo, né, É, Amanda? Até a questão palestina mesmo, reduz a frase de Twitter, a meme, Israel é um Estado legítimo, não sei o quê, é, sabe? Toda a complexidade dos dois povos, dos dois lados, vira, sabe, uma simplificação de uma questão tão complexa, assim, que, sério, me assusta e me entristece, né? é muito triste, assim, né? É muito triste mesmo. E bom, e aí aqui no IB, né? O IB tá sempre falando, enfim. O que não falta é informação. Isso que é muito bom saber, né? E é triste que não chegue, que as pessoas não busquem, porque, enfim. Mas a informação não falta. E o IB tá cheio de informação, falando das manifestações contra o Netanyahu, né? Mesmo antes da guerra. A gente não tá falando assim, não é de agora, né? A guerra talvez tenha intensificado outras questões, mas assim, né? Desde há muito tem outras questões, né? Quando a coalizão, né, estava tentando passar, a coalizão do Netanyahu tentando passar a reforma judicial, já tinha manifestações rolando, assim, grandes, né? Que essas contra essas reformas judicial que na prática ia acabar com o Estado Democrático de Direito de Israel. E agora, né, com a guerra, os manifestantes eles voltam à rua também, as ruas pedindo novas eleições, né? Entra também essas outras pautas e um acordo, além também desse acordo de liberação, né, de libertação dos reféns. Você esteve, né, Anitta, presente numa dessas manifestações, como que foi vivenciar isso de perto? Olha, eu acho que eu cheguei no ponto mais baixo, que foi ir ao kibutz, ir aonde foi a festa, os carros, etc. E ali, isso tira tudo de você. Te tira a esperança, te tira a capacidade de complexidade. E quando você vai a essa manifestação, para mim foi o contrário, foi como mergulhar num poço de esperança, de ver tanta gente disposta a pegar tudo que aconteceu e demandar que Israel seja melhor. Sair dali com a certeza de que eu jamais estarei disposta a aceitar alguém que diga: ai, mas Israel não existe, Palestina livre do rio ao mar, porque aquilo é uma sociedade civil vibrante, forte, que não merece ser criminalizada da forma como as pessoas estão fazendo. São pessoas que querem algo diferente, que querem um rumo diferente para o país, que querem um país democrático, um país justo, um país igual, onde crianças possam crescer com segurança, liberdade, sabe? Não só para judeus, para todos, para todos. Então, para mim, estar ali foi uma renovação de esperança. Porque é muito forte. Porque as pessoas aqui, né, os grandes críticos de Israel, etc. Eu não estou dizendo que tem problema criticar Israel, porque eu critiquei o governo de Israel esse podcast inteiro, basicamente, né? Mas ver as pessoas, né, dando a resposta. Quando você vê aquela faixa enorme escrito Crime Minister, né, em vez de Prime Minister, as pessoas falando, criticando Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu, todo esse governo de extrema-direita, é a resposta às pessoas que querem tornar Israel esse bloco monolítico, simplório, sem capacidade de complexidade. Então, isso foi muito bonito e me deu vontade realmente de trabalhar essas respostas e trazer esse tipo de informação para cá. Eu trouxe isso como uma missão, não de vender a ideia de que Israel é um país perfeito, lógico que não, mas que é um país como qualquer outro. Como é o Brasil, que tem pessoas que a gente concorda e pessoas que a gente discorda, que tem governos que a gente concorda e que a gente discorda, que tem pessoas mobilizadas, e assim, gente, muito mais pessoas mobilizadas em Israel para irem para a rua se manifestar do que eu vejo hoje no Brasil. Quando matam uma criança com bala, né? Bala perdida, entre muitas aspas, numa favela, entendeu? Então, não estou dizendo quem é mais certo, quem é mais errado, não estou fazendo comparações, mas eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente normalizou muito mais a violência do que eu tô vendo que hoje Israel está disposto a normalizar. Porque ninguém aqui vai protestar contra o PCC, a milícia, o Comando Vermelho. E não é isso que os israelenses estão fazendo também. Eles vão protestar por mais segurança, vão demandar do governo, e é isso que os israelenses estão fazendo. Então, eu acho que é a melhor resposta que os israelenses podiam dar, eles estão dando, e que pena que tanta gente faz questão de ignorar e, pior ainda, criminalizar a sociedade civil. E eu acho que lendo a newsletter, assim, acho que a sensação foi um pouco essa, assim, de começar denso, né, e depois acho que ver essa mobilização da sociedade civil organizada,
e cada vez tem aumentado o número de pessoas, não necessariamente pessoas à esquerda, né, do espectro político, que tem cobrado Benjamin Netanyahu, e desexcepcionalizar o país, né? Mostrar que Israel é um país como qualquer outro, assim como o Brasil, você falou, tem gente que a gente concorda, que a gente discorda, o israelense acorda de manhã, paga a conta, leva seus filhos na escola, não, e a gente vê esse discurso, né, de colocar dentro de uma caixinha, de uma generalização, de uma desumanização, né? E quando a gente fala israelense, a Anitta reforçou isso aqui, eu sempre gosto de falar também que a gente não está falando só de judeus, né? 20% da população de Israel não é judia, você tem árabes muçulmanos, cristãos, drusos, e para finalizar aqui, Anitta, você acha que toda essa experiência que você teve, né, fez você voltar de Israel diferente? E o que mudou em você e nas suas opiniões pós-viagem? Ah, eu sinto que eu mudei como pessoa, mas eu não sinto que eu mudei as minhas opiniões, eu sinto que eu reforcei as minhas opiniões. Mas eu ganhei mais convicção, ganhei mais estofo, ganhei maturidade para falar sobre isso. Acho que a questão do antissemitismo passou a bater em mim de uma forma diferente. Me sinto pior, me sinto mais. Não gosto muito de usar essa palavra porque eu sei que eu sou uma mulher branca, privilegiada, etc., mas me sinto mais oprimida enquanto judia. Sinto muita raiva dos momentos que eu preciso esconder a minha identidade, isso sim, mas eu voltei com a esperança renovada. Eu sei que é muito louco isso, mas eu senti que a gente pode virar esse jogo na narrativa, sabe? Porque a minha narrativa, a narrativa do Ibi, aí eu vou falar por vocês dois, tá? A narrativa do João, a narrativa da Amanda, nunca foi a favor de uma guerra, de forma nenhuma. Eu me sinto com vontade de reforçar minha narrativa de que assim, Israel existe, vocês vão ter que lidar com isso e a gente vai ter que lidar com os problemas daquela região, sem agir como um bando de crianças mimadas que acham que se você não tem a bola, então os outros não podem jogar. Então eu voltei com as esperanças renovadas e com muita vontade de virar esse jogo. Não de reforçar que Israel é perfeito, Israel não tem defeitos, porque isso é uma bobagem. Essa defesa incondicional de Israel é uma bobagem. E isso não ajuda ninguém a nada, isso só piora a imagem de Israel, na minha opinião. E eu também não quero melhorar a imagem de Israel para ninguém. Eu quero que as pessoas tenham maturidade para discutir os problemas daquela região, daqueles povos, em vez de agir de uma forma tão tacanha, egoísta, mesquinha, fútil, que só serve aos próprios interesses e ao próprio ego. São vidas, é a vida daquelas pessoas, de israelenses e de palestinos. Então, voltei com esperança e muita vontade de conseguir pautar debates maduros, reais e possíveis. Muito bom. E quero dizer que também, ouvindo seu relato, eu comecei, parece que eu passei pela viagem, assim, viajei também, porque eu comecei assim, né, super assim, triste, e tô terminando também com essa esperança que eu acho que você tá, assim, sabendo transmitir muito bem o que você vivenciou lá, e quero agradecer a sua generosidade em compartilhar com a gente e com todo mundo que acompanha o IB, a tua vivência lá, e que ainda renda muitos frutos, assim, quero te ouvir e te ler mais, Anitta. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Bom, e para quem está ouvindo a gente, então, a gente conversou com a Anitta Efraim, que vocês conhecem bem, né? Além de jornalista e fanática por futebol, ela é mestre em comunicação, acabou de voltar de Israel e está trazendo informações valiosíssimas para quem realmente quer se informar e saber sobre o que está rolando, o que está acontecendo, né? Então, acompanhe, continue acompanhando o IB, ouvindo aí, assine a newsletter, que vale muito a pena, mesmo para quem não gosta de newsletter, eu sempre fui fã de newsletters, eu recomendo muito que acompanhem, principalmente a do IB, se você se interessa aí pelos assuntos que o IB tem trazido. Então, muito obrigada, Anitta, mais uma vez. Gente, obrigada. Foi muito bom pular, né, para o outro lado e eu agradeço o feedback de todo mundo sobre essa tentativa de traduzir um pouco do que eu vi, do que eu senti por lá. É muito importante para mim e quero reforçar o convite para que vocês vejam, assistam a entrevista com Itzik Horn, pai de 2 reféns, do Eitan e do Yair, que seguem em Gaza. É muito importante, muito tocante, acho que traz um pouco da realidade de uma pessoa que está vivendo essa dor, sem sequer saber se os filhos estão vivos ou mortos. É isso aí, galera que está ouvindo aqui. Assistam lá no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube a entrevista. Brincar com a Anitta aqui, que eu sempre falo para os convidados. As portas estão sempre abertas aqui no podcast do IB. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eu com isso, @institutobrasilisrael.org.
O Will com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.